Salve, salve! Vamos nessa, dando sequência, ganhando um pouquinho mais de experiência, trabalhando aqui com a parte de proporcionalidade. Venha comigo, professor Jadiel Varges, né? No YouTube temos aqui, ó, o canal Exatas Aprovação aí, com algumas opções de estudo também, e no Instagram, professor Jadiel Varges. Ok, então proporcionalidade. Quando a gente fala em proporcionalidade, o que a gente tem que entender? A relação entre os números, a relação entre as grandezas, né? Como funciona isso? Então, quando a gente fala de proporcionalidade, então a gente tem uma relação aí direta ou inversa, ou seja, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E como funciona isso, professor? Essa relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha só, quando eu digo o seguinte, que né? A relação aqui, ó, ela é uma relação direta. Então veja o seguinte, quando a gente trabalha nesse aspecto aqui, ó, dessa relação direta, eu digo o seguinte: os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais, ó. Então esses números eles são diretamente proporcionais aos outros números. Claro que respectivamente, né, quando a gente fala nessa relação de diretamente proporcional, é respectivamente. Certo? E esse diretamente aqui, ó, o que que a gente tem que lembrar aqui, ó? Diretamente, ó, esse D de diretamente, a gente lembra do D de divisão, ó, divisão. Então, D de diretamente, a gente lembra do D de divisão. Então, ó, D, aqui também D, ó. Diretamente divide, divide, diretamente divide. Perfeito? Então quer dizer o seguinte, ó, que se a gente efetuar a divisão aqui, o que que a gente vai obter, ó? A gente vai ter o seguinte aqui, 2 dividido por 6, o primeiro, dividido pelo primeiro, é igual ao segundo, que é 5, dividido pelo segundo, que é 15, que é igual o terceiro, que é 8, dividido pelo terceiro, que é 24, que vai ser igual 10 dividido por 30. Ou seja, se a gente simplificar aqui, ó, qualquer relação que a gente simplificar aqui, a gente vai obter um terço. Então, qualquer relação da simplificação aqui, a gente obtém um terço, ó, dessa divisão. Professor, eu poderia pensar na divisão do segundo em relação ao primeiro também. Você pode observar que funciona também, ó. 6 dividido por 2 é igual a 15 dividido por 5, que vai ser igual a, né, 24 dividido por 8, que vai ser igual a 30 dividido por 10. Ou seja, tudo aqui vai ser igual a 3. Veja que a gente acha o inverso do outro número. Se você executa aqui nessa relação, né, da divisão aqui, então você vai achar o inverso. Mas o importante é que você testou aqui dentro dessa divisão, nessa relação de divisão. Isso é o que é o mais importante, ok? Então, se você já conseguiu, se você, né, relacionou que essa, né, tem uma mesma proporcionalidade na divisão, seja da sequência A em função da B ou da B em função da A, desde que você mantenha respectivamente, já é, né, algo que a gente pode afirmar aí que elas, nessas relações, elas são o quê? Né? Diretamente proporcionais, se divide e mantém a mesma, né, o equilíbrio com a mesma proporção, então são, né, diretamente proporcionais, certo? E das relações inversas, quando a gente fala aqui, ó, uma relação inversa, o que que a gente tem? Então lembre o seguinte, ó, que a gente está falando que, né, os dois tipos de relação que a gente vai encontrar aqui, ó, que a gente pode encontrar uma relação direta e a gente também pode encontrar aqui uma relação inversa. Na relação inversa já está dizendo, é o processo contrário, né? Aquilo que vai ser contrário à situação anterior. Se na situação anterior a gente, né, multiplicava, aqui na relação inversa, ó, para que, né, essas relações, essa sequência aqui seja inversamente proporcional a outra sequência, ou seja, os números na primeira sequência seja inversamente proporcional aos números na segunda sequência, a gente tem que fazer o quê? Processo contrário, não é isso, professor? Exatamente, ó.
Se na relação direta a gente divide, D de direta a gente divide, na relação inversa a gente vai usar a multiplicação, a gente multiplica, ó. Então, multiplicação. Perfeito, ok. Beleza. Então, quer dizer o seguinte, se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 90 vai ser igual a quanto? 4 que multiplica 45, que vai ser igual a 6 que multiplica 30. Ou seja, né, qual é a relação que a gente obtém disso aqui? 2 vezes 90, 180. 4 vezes 45, 180. E 6 vezes 30 também 180. Ok? Beleza? Então, ó, a gente também consegue estabelecer aí, né, uma proporcionalidade. Só que agora a gente testa essa proporcionalidade utilizando, né, a multiplicação e não mais a divisão, né? Então, a gente pega a multiplicação aqui. Perfeito? Beleza? Ok. Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui, ó, divisão direta, o que quer dizer uma divisão direta? Então, assim, ó, a gente tem o seguinte, que é a quantia de 150. Então, essa quantia de 150, ela deve ser dividida, veja, ó, dividida em partes diretas, ó, veja que em partes diretas aos números 2 e 3. Sim, então quer dizer o seguinte, ó, que se a gente pegar aqui, né, a gente pegar a relação aqui que a gente vai dividir em partes, né, só que a gente precisa o seguinte, de dois números. A gente precisa aqui, ó, de um valor x, que a gente não sabe qual é, e de um outro valor y, que a gente também não sabe qual é. O que a gente pode afirmar é o seguinte, ó, que nessa relação aqui, se a gente soma x mais y, a gente tem que ter um total que é 150. X mais y, 150. Enquanto que, né, na relação que a gente pega de diretas aqui, o que que a gente tem, ó, que x, se é direta, divide, né? Isso, então, ó, divide, divide. Então, veja o seguinte, ó, 2, né? Isso, então a gente vai dividir por 2. Então, a gente tem o seguinte, ó, x sobre 2 é igual a y sobre 3. E aí, o que que a gente faz? O que que a gente estabelece aqui? A gente faz o seguinte, ó, relaçãozinha da proporcionalidade aqui, né? Na proporção que a gente pode trabalhar, né, com a substituição. A gente pega aqui um processo de substituição. Então, dessa relação aqui, a gente pode isolar. A gente pega, vamos pegar aqui, ó, que y vai ser quem? 150 menos o x. E aí a gente vai pegar aqui, ó, no lugar do y e vai substituir. E aí a gente pega aqui, ó, e faz agora, ó, a substituição. Sim, e aí, depois dessa relação da substituição, vamos lá, vamos substituir aqui para ver o que que a gente vai obter. A gente vai ficar o seguinte, ó, efetuando essa substituição, a gente vai ter que x sobre 2 vai ser igual, aí no lugar do y vai ficar 150 menos x dividido por 3. Aqui a gente faz o famoso que cruz credo, ó. Aqui agora a gente trabalha com essa relação, né, do famoso cruz credo, ou seja, a multiplicação cruzada. Então, quando a gente faz essa multiplicação cruzada, o que que a gente obtém aqui, ó? O x que multiplica o 3 ali vai ficar quanto? 3x igual 2 que multiplica 150, então 300, professor, menos 2 que multiplica x, 2x. Então, não pode esquecer. Esse 2 aqui, ó, ele vai multiplicar todos os valores, ok? Então, ó, não esqueça, isso aqui vai multiplicar tudo, né? Esse 2 aqui tem que multiplicar tudo que está lá do outro lado. A gente passa a ter o que aqui agora, ó, que 3x jogando para cá vai ficar 2, né, positivo, estava negativo, fica positivo. Isso é igual a 300, logo, ó, 5x é igual a 300. Perfeito, beleza. Dessa relação aqui, a gente acha o seguinte, que x vai ser quanto? 300 dividido por 5. Então, ó, x vai ser 30 por 5 dá 6. Então, a gente descobre que x vale 60. Ok.
Então, ó, se x vale 60, a gente pode calcular, né, o valor do y agora. Fica fácil para a gente descobrir aqui esse valor de y, porque é só substituir, ó. Veja que a gente tem a relação aqui, a gente vai substituir. Então, se a gente faz essa substituição aqui na relação ali, a gente encontra exatamente esse valor. Então, ó, substituição novamente. Perfeito? E aí, o que que a gente tem, né, dentro dessa substituição aqui? A gente vai ter o seguinte, que y vai ser igual, ó. Então, a gente vai substituir aqui, ó, no lugar do x agora. Vai ficar 150 menos o valor do x, que a gente encontrou, que é 60. Logo, ó, subtraindo aqui, a gente vai ter quanto? 90. Veja que subtraindo a gente vai ter 90. Então, ó, aqui a gente encontrou, agora a gente já tem os valores. Ou seja, né, x vale 60 e y vale 90. A gente conseguiu achar essa relação aí na divisão aí, né, específica aqui dentro da questão. Perfeito? Professor, só tem essa forma de fazer? Não, lembra que a gente falou do conceito de partes? A gente também pode utilizar aqui o conceito de partes para resolver essa questão, né? Fica até mais fácil, mais prático a gente trabalhar. Mas, como também, né, a gente trabalhou o conceito, trabalhou definições aqui relacionadas aí à razão e proporção, a gente o quê? Trabalha aqui também com esse conceito de razão e proporção aqui. Mas vamos lá? Vamos entender como funciona isso aqui dentro do conceito de partes? Ok, perfeito. Então veja o seguinte, olha só. Quando a gente fala aqui em relação ao conceito de partes, ó, a gente tem que pegar o número 150. Veja que a gente tem que pegar esse valor aqui, ó, 150. A gente vai dividir isso aqui, ó, esse 150, a gente vai dividir ele em um valor x e ele também em um valor y, ok? Um valor x e um valor y. Como diz que é diretamente, veja, ó, 150 é partes diretas, então diretamente aos números 2 e 3. Então quer dizer que esse x aqui, quando a gente efetuar a divisão, ele vai corresponder a duas partes do total, ó. Duas partes do total. E o y corresponderá a três partes do total. Então veja que a gente está falando aqui em relação a um total, ó. Então duas partes e três partes. Certo? Então se a gente somar, se a gente juntar aqui, né, duas partes mais três partes, a gente vai ter um total aqui de quanto? De 5 partes, ó. Então o total aqui vai ser igual, ó, a 5 partes. Perfeito, beleza. E o que que a gente tem que pegar aqui para dividir, ó? A gente tem 150, veja, ó, que em número, veja que a gente tem um total aqui em número. Então, esse total em número corresponde o que? 150. Então, isso aqui é o total, ó. A gente está pegando esse total e dividindo em partes. Ou seja, a gente vai pegar 150 e a gente vai dividir, ó, por 5. Não são 5 partes o total ali? Sim. Então quer dizer o seguinte, ó, diante dessa circunstância aqui, o que que a gente passa a ter aqui, ó, que 150, veja que 150 dividido por 5. Então a gente vai obter quanto aqui, ó? 15 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 0, 30, né? Aqui, né? Porque sobrou 0, baixou, ficou 30. Então quer dizer que é o seguinte, que esse 30 aqui, ó, é o valor de cada parte. Esse 30 aqui, ó, a gente está falando sobre valor de cada parte. Professor, valor de cada parte. Então com isso, a gente pode, ó, verificar aqui as nossas relações, concorda? Ó, a gente tem aqui uma relação que a gente pode agora especificar. Quem é o x? O x são duas partes, então é duas partes vezes o valor de cada parte é 30. Então 2 vezes 30 quanto? 60. Quem é o y? O y são três partes, então é 3 vezes o valor de cada parte, que é 30. 3 vezes 30 dá quanto?
90. Então, veja, ó, que a gente descobre aqui o valor de x e o valor de y. X e y, ó. Ou seja, se a gente somar 60 mais 90, é exatamente quanto? Os 150. Ou seja, o mesmo resultado que a gente fez lá utilizando, né, proporção, trabalhando com a propriedade fundamental aí da proporção. Substituição, na verdade, é um sisteminha, né? A gente está também trabalhando com sisteminha. Então, a gente pode usar o conceito direto de partes, ou a gente pode também usar aí, né, esse conceito, né, de sistema que a gente já viu lá pela proporção, né? A substituição aí no sisteminha. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá? Professor, tudo que funciona para 2 vale para 3 também? Sim, da mesma forma que a gente faz com 2, a gente pode o quê? Executar o mesmo procedimento com 3. Vamos lá? Vamos entender aqui então com 3. Perfeito. Olha só, o que a gente vai dividir aqui, ó? 90.000, né, partes proporcionais. Se não mencionar é porque é direta. Então, 4, 5 e 6, ó. Então, aqui quer dizer que proporcionais aqui a gente está falando de diretas, né? Então, ó, quando não menciona. Sim, então quer dizer que a gente precisa o quê? De x mais y mais z vai ser igual a 900. X sobre quanto? Sobre 4 é igual a y sobre 5, que é igual a z sobre 6. Beleza? Então, ó, a gente tem um sisteminha aqui. Aí, desse sistema, o que que a gente faz aqui, professor? Ó, vamos pegar, colocar todo mundo em, né, substituir aqui, ó, todo mundo em função do y. A gente pode fazer isso aqui, ó, colocar todo mundo aqui, ó, como o y está no meio, a gente pega e coloca todo mundo em função do y. Então, quer dizer o seguinte, ó, que 5x, aqui ó, 5x vai ser igual a 4y. 5x vai ser igual a 4y. Então quer dizer que x vai ser 4y sobre 5. X vai ser 4y sobre 5. Da mesma forma que a gente pode fazer o outro lado, ó. Quando a gente multiplica aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem 5z. 5z é igual a 6y. Então, z vai ser, ó, 6y sobre 5. Veja que a gente conseguiu colocar todo mundo em função de y, que é o número que está ali no meio. Perfeito? Então, ó, aí a gente pega agora e trabalha aqui, ó, a substituição. Então, a gente vem para essa primeira equação e a gente trabalha aqui com a substituição. Pronto, então vamos lá, né, efetuar essa substituição aqui. Quando a gente vai pegar a substituição, ó, veja, x, quem é x? 4y sobre 5, mais y permanece, e z, quem é z? 6y sobre 5. Tudo isso aqui vai ser igual a 900. Veja que a gente, né, colocou todo mundo aqui, né, em função do mesmo valor. Ok? Perfeito? Então, ó, o que está faltando aqui, né, para ficar todo mundo igual aqui, professor? Ó, a gente pode pegar o seguinte, ó, a gente pode pegar aqui, ó, colocar aqui, tirar o mínimo múltiplo comum, né? A gente pode fazer isso, tirar o mínimo múltiplo comum, ou a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode acrescentar aqui, ó, veja que não é todo mundo, né? Então 5 sobre 5, aqui 5 sobre 5. Ó. É o mesmo que, né, tirar o BMC, uma vez que a gente tem aqui, né, que os denominadores aqui já são iguais a 5. Certo? Então com isso aqui a gente pode eliminar os denominadores e ficar apenas o que aqui, ó, com 4y mais 5y mais 6y, 5 vezes 9, 45, 4.500. Pronto. Então, ó, o que a gente fez aqui? A gente, depois que a gente igualou, a gente eliminou os denominadores. Certo? E aí, dessa relação, o que a gente obtém aqui, ó? 15, veja que a gente tem o seguinte, ó, 15y, então somando tudo 15y igual a 4.500, certo? E aí, né, fazendo aqui agora, ó,
a divisão, a gente passa a ter que y vai ser 4.500 dividido por 15. Então, y vai ser 45 por 15, vai dar 3. Então, fica 300, ó. O valor de y, 300. Sim, uma vez que a gente achou o valor de y aqui, que é igual a 300, a gente pode calcular os demais valores. Por quê? Porque agora os demais valores estão dependendo desse valor y. Quem é x aqui, ó? Veja que x é igual a 4 vezes, ó, 4 vezes o valor do y, ó, veja que aqui está dependendo de y, não é isso? Então, está dependendo de y aqui. Então, ó, aqui também, ó, depende de y. Então, 4 vezes o valor de y, que é 300, dividido por 15. Ok. Então, a gente pode ter o seguinte aqui, ó, que x vai ser 4 vezes 15 dividido dá 20, não é isso? Então, x vai ser igual a 4 vezes 2 dá o quê? Dá 8, né? 4 vezes 2 vai dar 8, então 80, né? Que é igual a 80. O y, o z é a mesma coisa, ó, o z é 6 vezes o valor de y, então 6 vezes 300 dividido por 5. Dividido por 5. Opa, minto aqui, é dividido por 5, né? Eu tinha colocado aqui dividido por 15, ó. Calma aí, vamos consertar isso aqui. É dividido por 5. Então, se é dividido por 5, né? Então, veja o seguinte, né? Quando a gente divide por 5 aqui, 30 por 5 vai dar 6. Então, vai ficar 60. 6 vezes 4, 24. 240. Ok, z vai ser igual a quanto? Z vai ser 6 vezes o valor de y, que é 300, dividido por 5. Então, z aqui, ó, vai ficar 6 vezes 30 por 5 dá 6. Então, 6 vezes 6, 36, 360. Pronto, ó. A gente também descobre aqui os valores aí, ó, referentes, né, a x, y e z. Ou seja, a gente conseguiu fechar aí, né, as 3 letras. A gente consegue fechar as 3 letras, ó. Professor, mas o processo aqui foi um processo demorado, né? Com duas foi mais tranquilo, mais fácil, né? Será que não é mais prático usar o conceito de partes aqui para resolver quando a gente tem, né, essa relação aqui maior com mais letras? Vamos fazer pelo conceito de partes e aí você compara, né? Você vai poder tirar essa prova real. Porque o mais prático tem que ser aquilo que é mais prático para você, não é o que é mais prático para o professor. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar o conceito de partes para resolver. Mas eu estou mostrando as duas formas para que você, né, compreenda e você decida qual é o melhor processo para você. Vamos então verificar aqui com o conceito de partes. Olha só, o que a gente está falando aqui? A gente vai pegar 900 mil, então a gente vai pegar, ó, 900 mil e a gente vai dividir isso aqui. Então a gente pode chamar assim, ó, de A, B e C. Não é isso? Ó, A, B e C. A vai corresponder a quanto? Ó, se é proporcionais, é relação direta. A vai corresponder a 4 partes. A corresponde a 4 partes. B, 5 partes. Então, B corresponde a 5 partes. E C corresponde a 6 partes. Perfeito. 6 partes. Então, veja que a gente está pegando o valor, ó, dividindo esse total aqui nessas relações de partes. E aí basta a gente observar qual é o total aqui, ó, em relação às partes, né? Qual é o total? Então, quando a gente pega aqui, a gente observa o seguinte, ó, que 6 mais 4, 10, com mais 5 dá 15. Então, ó, são 15 partes aqui no total. Então, veja, ó, que aqui também a gente tem um valor total. Então, a gente tem um total aqui em número e a gente tem um outro total aqui em partes. Esse total em número aqui, ó, a gente observa o 900. Esse total em partes, a gente está observando 15. Então, significa, ó, que a gente pode pegar aqui, né, e efetuar a seguinte divisão, ó. A gente pode dividir
o 900, que é o total que a gente tem, pelo total de partes aqui, que é 15. Certo? 900 por 15. 90 por 15 dá 6, não é isso, professor? 6 vezes 15, 90. Aí o zero, ou seja, vai ficar quanto? 60. Então, o que que significa aqui, ó? Que a gente tem 60 aqui, ó, o valor de cada parte. Então, ó, valor de cada parte, 60. Por que que eu coloquei, né, da forma aqui que eu coloquei aqui, ó? Veja, o que que a gente achou aqui quando a gente dividiu 60 e 60, ó? Eu coloquei justamente nessa proporção para mostrar que é a mesma relação que a gente encontra aqui. Só que aqui a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, né? Então, ó, veja que com isso aqui a gente pode estabelecer aqui, ó, é, o valor de A, o valor para B e o valor para C, né? Então a gente consegue estabelecer isso aqui. Por quê? A são 4 partes, então é 4 vezes, o valor de cada parte é 60. 6 vezes 4 dá quanto? 24, então 240. B são 5 partes, então é 5 vezes 60, que é quanto? 300. C são 6 partes, então 6 vezes 6, que dá quanto? 36. Então veja, ó, quais resultados a gente, né, encontrou aqui: 240, 300 e 360. Quais resultados a gente encontrou lá? 300, 240 e 360. Ah, professor, beleza, show de bola, ó. A gente consegue verificar isso com o conceito de partes de uma forma mais simples. Exatamente, você que vai avaliar, né? Eu estou dizendo que é mais simples para mim o conceito de partes, mas o importante é você. É aquilo que te dá, né, maior segurança aí no processo, ó, para você chegar lá e comemorar, né, no final, ok? Perfeito? Não é a questão que é mais fácil para mim. Professor, e dentro da questão, como isso aparece dentro da questão? Né? Então, às vezes não precisa calcular tudo, né? A gente veja que a gente calculou tudo aqui, né? Porque eram 2 partes, a gente calculou os 2 valores. 3 partes, a gente calculou os 3 valores. Só que dentro da questão, às vezes, a questão direciona o que ela quer. Então, basta calcular especificamente aquilo que a questão está buscando. Vamos lá? Vamos verificar aqui. Uma comissão referente à venda de um imóvel foi totalmente dividida entre 2 corretores, Gustavo e Rodrigo, em partes o que? Diretamente proporcionais, 3 e 4, respectivamente. Se Rodrigo recebeu 2.500 a mais que Gustavo, então o valor total recebido por Rodrigo foi. Então veja o seguinte, ó, a gente vai pegar o que? Um valor X, que é a comissão, a gente não sabe desse valor, vai dividir esse valor, ó, entre Gustavo e Rodrigo. A gente sabe o seguinte, que Gustavo vai receber 3 partes e Gustavo recebe 3 partes e Rodrigo recebe 4 partes, né? Porque aqui, ó, sempre, né, nessa relação respectiva, 4 partes. Aí fala o seguinte, ó, se Rodrigo recebeu quanto aqui, ó, veja, 2.500 a mais, então recebeu a mais, ó, Rodrigo recebeu 2.500 a mais que Gustavo, então veja que, né, a mais, ó, que Gustavo. Então quer dizer o seguinte, se Rodrigo recebeu a mais, veja, ó, Rodrigo recebeu a mais aqui uma parte. Consegue observar isso, ó? Então, ó, Rodrigo, né, mais aqui, ó, uma parte. Então vamos colocar assim, ó. Eu vou ter que colocar o seguinte: comparando aqui, ó, o que que a gente sabe que Rodrigo recebeu uma parte a mais. Rodrigo recebeu uma parte a mais, ó. Rodrigo recebeu uma parte a mais. Então quer dizer que essa uma parte a mais aqui que Rodrigo recebeu, veja, ó, uma parte a mais. Então essa uma parte aqui a mais, ela corresponde
a 2.500. Então, quer dizer que uma parte aqui vale 2.500. Cada parte vale 2.500. Então, já descobriu o valor de cada parte aqui, ó. Porque a gente viu que é uma parte. Um está recebendo o quê? 3 partes. O outro está recebendo 4 partes. Então, fica claro que a gente sabe que Rodrigo recebeu uma parte a mais. Então, ó, esse 2.500 aqui, ó, é o que? O valor, ó, o valor de cada parte. Então, cada parte aqui vale, né, é exatamente 2.500. Sim, aí pergunta o seguinte, ó, o valor total, veja que está querendo aqui, ó, o valor total recebido por Rodrigo, ó, valor total recebido por Rodrigo. Veja, se Rodrigo recebe 4 partes, então o que que a gente tem aqui, ó, nessa relação? Né? O que que a gente consegue estabelecer? Se cada parte vale isso aqui, é só, né, a gente multiplicar. Rodrigo não foi 4 partes, então é 4 vezes quanto? 2.500. Então, Rodrigo vai receber o quê? 10.000. Ó, Rodrigo vai receber 10.000. Pronto. Então, a gente consegue, né, fazer isso em forma de parte. E a resposta correta é o quê? Letra C, a alternativa C. Professor, posso fazer isso aqui também lá? Pode sim. Né? Você sabe o quê? Professor, mas aqui não tem um total. Eu não consigo estabelecer um total. Ó, mas a gente sabe o quê? Que Rodrigo, né, está o quê? Ó, Gustavo está para 3, assim como Rodrigo está para 4. Então, Gustavo para 3, Rodrigo para 4. Então, né, só colocar nessa forma. E a gente sabe que Rodrigo recebeu a mais. Então, Rodrigo é igual a Gustavo mais 2.500. E depois só substituir. Perfeito? Ok? Professor, dá para fazer isso aí? Dá sim, vamos lá, né? A gente, né, faz aqui tranquilo, né, para poder ver como fica essa relaçãozinha, ó. Ok, beleza, tranquilo. Deixa eu só separar aqui para a gente não confundir tudo, né? Isso, pronto, ó. Então a gente faz a separaçãozinha aqui para não confundir tudo. Certo, olha só, o que que a gente tem aqui, ó? A gente sabe o seguinte, que é 3 e 4, então Gustavo está para 3, assim como Rodrigo está para 4, certo? E a outra relação? A outra relação é o seguinte, que Rodrigo recebeu a mais, então Rodrigo é igual a Gustavo mais 2.500. Então veja, ó, diante dessa circunstância aqui, a gente tem um sisteminha, né? Então a gente tem um sisteminha. E aí é só fazer o que agora, ó, trabalhar a substituição. Então a gente pega aqui e vai trabalhar a substituição. E aí fica fácil para a gente encontrar, né, o valor. Quando a gente substitui aqui, ó, no lugar de Rodrigo, a gente passa a ter o seguinte, ó. O que que a gente passa a ter aqui, né? Então, ó, a gente vai substituir aqui, ó, no lugar de Rodrigo, ó. No lugar de Rodrigo. Perfeito. Então, a gente passa a ter que G sobre 3 é igual a quem? G mais 2.500 sobre, né, 4. Beleza? Pronto. E o que que a gente faz aqui? O nosso famoso cruz credo. Então, quando a gente multiplica, a gente fica o quê? 4G. 4G é igual, ó, 3G, né? 3G mais, né? 3G mais 3G mais 3 vezes 2.500. Então, 3 vezes 2.500 vai ser igual a, né, 7.500, né? Isso, 7.500. Perfeito. Jogando para cá, a gente passa a ter o seguinte, ó, que G, veja o seguinte, ó, que G, né? Isso, ó, G, passando para cá, 4 menos 3 fica 1, fica G. G é quanto? 7.500. Então, Gustavo recebeu 7.500, né? Gustavo recebeu 7.500, mas a questão está querendo saber Rodrigo, né? Rodrigo recebeu o quê? 2.500 a mais. Então, Rodrigo aqui vai receber quanto?
10 mil. Então, Gustavo, 7.500. Rodrigo, né, 10 mil, ok? Então, a gente também consegue estabelecer aqui os resultados, ó, os mesmos resultados, chegar aos mesmos resultados. Perfeito? Ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Não é isso? Pronto, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente fechar, né, com chave de ouro aqui, nessa parte aqui de diretamente proporcional. Diz o seguinte, para emitir parecer sobre 70 processos da área administrativa, 3 analistas foram convocados. Então, a gente pode chamar o que os analistas aqui? A, B, C. Não é isso? Ó, 3 analistas. A, B, C. Ok? Pronto. Cada um, né, no de processo, cada um recebeu era diretamente, ó, diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, o que que a gente pode executar aqui, ó? Veja que a gente tem 70 processos para fazer a divisão. E aí a gente vai pegar o seguinte, ó, A, B e C, ok? A, B e C. A, quantas partes? Né? 2 partes. A, 2 partes. Né? B, quantas partes? 3 partes. Então, B, 3 partes. E C, 5 partes. C igual a 5 partes. Pronto? Perfeito? Então, veja o seguinte, ó. Dessa relação aqui, a gente pode estabelecer o seguinte, ó. Qual é o total de partes aqui? Professor, 10 partes. Pronto. Então, ó, 10 partes aqui é o total. Então, o que que significa? Que a gente vai pegar esses 70 e vai dividir isso aqui por quanto? Por 10. E a gente vai obter. Então, ó, quando a gente faz essa relaçãozinha aqui, o que que a gente tem? Né? Que se a gente faz a divisão, vai ficar 70 dividido por 10, que dá quanto? Dá 7. Então, veja que 7 aqui, ó, é o valor que de cada parte, ó, é o valor de cada parte. Perfeito? Ok? Aí fala assim, ó, um dos analistas a um dos analistas foram destinados menos de 12 processos. Menos de 12 processos. Não, veja que isso aqui, né, não tem condições. Por que que não tem condições? Ó, porque se a gente relacionar aqui, ó, veja que o que a gente tem aqui com relação a A, são 2 partes. Então, é 2 vezes 7, ó, quem recebe menos é A. 2 vezes 7 dá quanto? 14. Opa, se A recebe 14, a gente não precisa nem calcular os demais. Por quê? Porque ele está dizendo que tem alguém aqui que recebeu menos de 12 processos. Mas quem recebeu menos, recebeu 14, ó. Esse 14 aqui, ó, é quem recebeu menos. Então, quem recebeu menos processos, ó, menos processos, recebe 12. Então, não faz sentido, né? Então, o item aqui está o quê? Está errado. Errado. Ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Professor, posso calcular também, claro, se você tem facilidade por, né, trabalhar lá com substituição, montando o sisteminha aí, usando proporção, tranquilo. Isso aí. Show de bola. Bons estudos.